Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula. Antes de mais nada, vamos lá. Quem não está inscrito aí no meu canal, Prof. André Luna, se inscreva no meu canal. Dá um like aí no vídeo, tá? Não se esqueça, lembre-se. E lá no Facebook, siga o Químico Louco, minha página lá, certo? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre solubilidade do oxigênio em água e a DBO, tá? Vamos ver o que isso nos traz. Bom, água é primordial para a vida aqui na Terra, certo? Para nós humanos, certo? Para peixes e outros animais, as plantas, né? Aqui animais marinhos também, então na água do mar também tem oxigênio dissolvido. E aqui uma imagem lamentável, né? Que é do rio Tietê. Esse trecho é óbvio que é aqui em São Paulo, né? Todo poluído, cheio de lixo, garrafa plásticas, PETs e tudo mais aí que o povo joga por falta de informação, ignorância, né? E isso precisa acabar de alguma forma, né? Alguma forma com estudo, com informação, com interesse, olhando para o todo e não só para a pessoa que faz esse tipo de coisa que acha que não acontece nada de volta com eles, né? Isso tudo volta para casa deles quando chove e inunda tudo, né? Alaga. E aí vai chorar. Bom, então esse oxigênio dissolvido em água é muito importante para a vida aquática, de plantas aquáticas, dos animais marinhos, dos peixes nos lagos e nos rios, né? Plantas em lagos e em rios, tá certo? E para nós, humanos, é muito importante também essa água ser de qualidade, né? Para nossa sobrevivência. Perfeito? Então vamos lá. Bom, solubilidade do oxigênio. No meio ambiente, geralmente o oxigênio dissolvido, a gente já chama de OD, tá? O oxigênio dissolvido, vem da fotossíntese biótica aquática ou pela difusão desses gases. Bom, aqui fotossíntese das plantas aquáticas, né? E essa difusão desse gás que está presente no ar, né? E essa difusão se dá do oxigênio do ar aqui com a superfície da água, né? Então, tem a parte do ar atmosférico e a superfície da água. No ar atmosférico, né, tem o oxigênio e ele faz essa difusão. Ele acaba entrando, vamos dizer assim, na água e ele se dissolve na água, tá? Então, o que é consumido de oxigênio num rio, num lago, naturalmente, sem ser por poluição, ele é compensado depois por essa difusão do oxigênio do ar, né? E da fotossíntese das plantas aquáticas, né? Que capta o CO2 e libera oxigênio. E acaba liberando oxigênio na própria água e aí ele é dissolvido ali. E esse oxigênio é importante para toda a vida aquática, tá certo? Perfeito. Então, aqui, a adequada manutenção da vida aquática ocorre quando o nível de oxigênio dissolvido por litro de água, ele varia entre 6 mg por litro e 9 mg por litro. Essa é a faixa ideal para que a vida aquática se mantenha sem problemas. Tá? Menos que 6 mg por litro já é problema, né? Já começa a ter problemas. Mais que isso é até normal, tá? Mas é muito difícil ter mais que 9, 10 mg por litro de água, miligramas de oxigênio dissolvido na água. Tá? É essa faixa que é adequada e essa faixa que a gente encontra numa água de um rio, de um lago que não esteja poluído, tá certo? Aqui agora, vamos aqui, falar da concentração. Tá? A concentração de oxigênio, aqui a gente coloca a concentração de oxigênio dissolvido, tá? O COD, pode variar em relação a algumas circunstâncias. Tá? Então, alguns fatores vão influenciar nessa concentração. Vamos ver esses principais. Vamos lá. Então, temos a temperatura. Tá? Quanto maior for a temperatura da água, né? E essa temperatura da água, ela aumenta, por exemplo, de um rio, de um lago, quando esse rio e esse lago estão em regiões onde a temperatura costuma ser muito alta, ou
aumenta muito no verão, né? Então, região Nordeste ocorre muito disso. Região de interior do estado aqui de São Paulo também ocorre isso, né? Então, quanto maior a temperatura da água, menor vai ser a concentração do oxigênio dissolvido. Então, quando aumenta-se a temperatura, quando a temperatura está aumentando da água, está diminuindo a concentração de oxigênio dissolvido, né? Então, a solubilidade do oxigênio diminui conforme aumenta a temperatura da água, tá? Conforme vai diminuindo a temperatura da água, a solubilidade do oxigênio, né, aumenta. Então, o oxigênio dissolvido aumenta, essa concentração aumenta. Um outro fator é a pressão, tá? Quanto maior a pressão, também vai diminuir, menor vai ser o oxigênio dissolvido. A solubilidade diminui com o maior aumento da pressão. Aumenta a pressão, diminui a concentração de oxigênio dissolvido. Um outro fator é a salinidade da água. O que é salinidade da água? Quando tem sal na água. Onde tem sal na água? Na água dos oceanos, né? Dos mares. Então, quanto maior a salinidade, menor vai ser a concentração do oxigênio dissolvido. Tá? A solubilidade diminui. Tá? Existe um mar que chama Mar Morto, porque a quantidade de sal, a salinidade é muito alta ali. E chama Mar Morto porque não tem vida aquática, não tem peixe e não tem nenhuma planta aquática ali, por causa da salinidade. O oxigênio ali é praticamente zero, tá? Praticamente zero ali do oxigênio dissolvido. Então não tem como ter vida aquática, tá? Esse Mar Morto fica na Jordânia, ali na região do Oriente Médio, tá? E a poluição, né? A poluição da água. Quanto maior essa poluição na água, menor vai ser a quantidade de oxigênio ali. Por quê? Não está numa região que a temperatura da água é elevada, né? Ali a pressão é atmosférica, não tem pressão, não tem salinidade, mas tem poluição. Então, essa poluição vai consumir o oxigênio que está ali. Por que consome o oxigênio que está ali? Porque esse oxigênio vai ser consumido para oxidar todo o material orgânico que polui a água, tá? E esse material orgânico vem de esgoto, né? Vem de esgoto e de decomposição de outros materiais, tá? Então esse oxigênio vai ser consumido para oxidar, né, todo esse material orgânico que está ali, né? E esses micro-organismos que oxidam que precisam desse oxigênio, tá? Então, conforme a poluição da água aumenta, vai diminuir a concentração de oxigênio, que vai ser consumido para essa oxidação desse material, tá certo? Vamos lá. Agora vamos falar da DBO. O que é DBO? É a demanda bioquímica de oxigênio. Então, demanda quer dizer o consumo bioquímico desse oxigênio que está na água, né? Que vai ser consumido para oxidar o material que está ali, tá? Ou, se não tem material poluente, é o que os peixes ali, a vida aquática, né? Consomem, tá certo? Vamos lá. E a gente faz cálculo de DBO justamente para ver se essa poluição está alta, está baixa, e se realmente tem poluição, né? Normalmente tem, né? Então, a DBO é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos presente em uma certa amostra de água, tá? Então, essa amostra de água pode ser de um rio, de um oceano, né, que formam os mares, né? De lagoa, de esgoto doméstico e industrial, que não é tratado, né? Então, a gente pode fazer, calcular esse valor de DBO, tá? Vamos lá. A DBO indica a quantidade de oxigênio que uma amostra de água requer para reagir completamente com os materiais presentes, tá? Então, a DBO é igual à quantidade de oxigênio consumida na reação com os materiais, né, presentes na água, que vai ocorrer a oxidação, dividido então, pelo volume da amostra, tá? Então, o volume da amostra, a gente retira esse volume
do lago, do rio, do mar, uma quantidade, né? Então vamos ter lá uns 100 ml, 1 litro, 2 litros, né? E temos a quantidade de oxigênio que foi consumida, tá? Essa divisão, a gente tem o valor da DBO, que vai ser dado em miligramas por litro, tá? A unidade da DBO é miligramas por litro, ok? Vamos ver o cálculo aqui, um exemplo, para a gente ver o que eu acabei de falar, fica mais fácil. Então, suponha que certa fonte de água recebeu uma quantidade de ureia, equivalente a 2,5 gramas por 100 litros de água, tá? Sabendo que 1 grama de ureia consome 2,3 gramas de oxigênio, então pede para calcular a DBO, né, dessa água e expressar o valor encontrado em miligramas por litro, tá? Ou miligrama litro a menos 1, é a mesma coisa, tá? E em ppm. Vamos ver como que a gente faz essa conversão, então, de ppm. Lá na frente a gente vai ver. ppm quer dizer parte por milhão. Uma parte de DBO em 1 milhão de litros de água, tá? A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Então, vamos ver o que o exercício está dando para a gente. O exercício está dando essa informação, que tem 2 gramas e meio de ureia a cada 100 litros de água, tá? E ele diz que 1 grama de ureia consome 2,3 gramas de oxigênio, tá? E ele quer saber, então, a DBO em miligramas por litro e em ppm. Vamos lá. Primeiro passo, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular quanto realmente consome, né? Porque 1,5 grama consome 2,3 gramas de oxigênio. Mas e os 2,5 gramas de ureia que está lá na água, né? Vamos ver. Então, oxigênio consumido por 2,5 gramas de ureia vai ser 2,13 vezes 2,5, que são 5,32 gramas de oxigênio consumido. Por que isso? Porque 1 grama de ureia consome 2,3. 2,5 gramas de ureia que foi despejado na água consome 5,32 gramas de oxigênio, tá certo? Então, vamos lá. Então, a DBO vai ser a quantidade de oxigênio consumido, como a gente viu ali na parte teórica, nós estamos jogando aqui matematicamente, então a DBO é quantidade de oxigênio dissolvido pelo volume da amostra, tá? Então, o volume da amostra está dizendo que é para 100 litros de água. Então, em 100 litros de água, essa ureia estava lá poluindo, tá? Então, oxigênio dissolvido, né? Esse oxigênio que precisa para oxidar toda a ureia neste volume, tá? Então, é fazer esse cálculo, ok? Vai dar 0,032 gramas por litro, tá certo? Só que a DBO precisa ser dado na unidade de miligramas por litro. Então, nós temos que passar esse 0,0532 gramas para miligramas, tá? Então, 1 grama equivale a 1000 miligramas, tá? Aí, 0,0532 gramas, desculpa, aqui é miligramas, desculpa, tá? Aqui eu inverti, tá? Mas, na realidade, nós temos que fazer uma regra de 3, aqui na realidade, aqui é 0,0532 gramas, vai estar aqui, e aqui é miligrama, é X de miligramas, tá? Precisa inverter isso, ok? Eu acabei errando aqui, tá? E o que vai acontecer? Vai ficar 0,0532 gramas que está aqui vezes 1000, né? Que vai ser igual a X vezes 1, que é X. Então, o X que a gente quer, o X da questão, que é passar para miligrama, é pegar o valor em grama e multiplicar por 1000. Então, toda vez que você tiver um valor em gramas e quer passar para miligramas, você multiplica por 1000, tá?
Tanto é que vai dar 53,2 miligramas por litro, né? É pegar esse valor e multiplicar por 1000. Eu inverti aqui, tá? Na realidade, esse valor está aqui em gramas e esse X em miligramas está aqui desse lado, tá? Esse valor em gramas você multiplica por 1000, que você converte para miligramas, que é a unidade da DBO, tá certo? E agora em ppm, como é que vai ser em ppm? Em ppm vai ser o mesmo valor. Por que vai ser o mesmo valor, 53,2 ppm? Porque essa unidade de miligramas por litro é a mesma coisa que parte por milhão, tá? Então, o que você tem em miligramas por litro vai ser em ppm. É a mesma coisa, tá, pessoal? É isto. Tá? Aqui eu me confundi aqui, eu errei, não erre, não confunde, tá? As unidades iguais uma abaixo da outra, né? Miligrama com miligrama, então é X miligramas, eu acabei colocando tudo em grama aqui, e esse valor vai estar aqui, embaixo desse 1 grama, e o X miligramas aqui, tá? Ok? Agora, vamos ver o que é equivalente populacional, tá? Isso foi falado lá no centro de mídias, eu vou aqui repetir, tá? Para vocês, para quem não assistiu e para quem não entendeu lá, espero que entenda aqui. Então, o equivalente populacional é o indicador do potencial poluidor de um efluente industrial e uma determinada população, a qual produz a mesma carga. Tá? Então, a gente vai ter um determinado valor desse indicador potencial, desse equivalente populacional, né, em relação ao que uma indústria polui. Tá? Então, uma indústria lá que fabrica alguma coisa, polui, né, para produzir esse produto, tanto, né, e isso equivale à mesma quantidade de pessoas ali daquela cidade para poluir, tá? Vamos lá. Aqui. O EP é a carga da substância da indústria, quer dizer, que carga é essa? O que ele despeja, é o despejo industrial, tá? O efluente, a gente chama de efluente, tá? Em quilogramas por dia, tá? Dividido pela contribuição per capita da substância em quilograma por habitante por dia. Essa contribuição per capita, né, de DBO, né, per capita quer dizer por pessoa, né? O valor aqui vem dessa norma brasileira aqui, norma da BNT, essa 570, que é de 54 gramas. Então, isso que é, desculpa, eu perdi a palavra aqui, que é pedido pela a BNT, né, colocado pela BNT para ser usado, são 54 gramas, tá? Isso é sempre? Quando vai fazer o cálculo populacional, sempre usa esse valor aqui, tá? Então, a carga é o produto da vazão do poluente e o DBO. O que é a vazão do poluente? Tá? Quanto que é despejado, né, em metros cúbicos, né, desse poluente lá no rio, no lago, seja onde for, né, pela DBO. Então, tem-se o valor da DBO, tem o valor da vazão, multiplica que a gente tem a carga, esta carga aqui, tá? Então, a carga poluente vai ser a vazão vezes a DBO. E a contribuição aqui a gente já tem, né? A gente já tem, que é dado. Vamos ver aqui, então, um exemplo. Qual o equivalente populacional de uma indústria, né, que possui uma vazão de 100 metros cúbicos por dia e DBO5 igual a 1.500 mg por litro. DBO5 é aquele DBO na qual se passou 5 dias, né? Assim, se coleta a água do rio, do lago, seja lá de onde for, e se calcula o DBO ali naquele momento. Esse é o do primeiro dia. E deixa essa amostra fechada e quietinha num canto por 5 dias. E aí faz a análise novamente da DBO. E aí tira um valor do outro, o inicial menos o final, e se tem esse DBO, que é o DBO5. Então é o DBO que
que realmente se faz os cálculos, né? Às vezes não está marcado DBO, tal, no enunciado no exercício, mas já se pressupõe que é o DBO final, tá certo? Aqui nesse caso já é o final. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Aqui a gente já está mudando de gramas para metro cúbico, tá? De gramas para metro cúbico. A unidade miligramas por litro a gente converte em gramas por metro cúbico. Vamos lá. A carga poluente é a vazão vezes a DBO. A contribuição per capita são 54 gramas, né? E o equivalente populacional é a carga dividido por 54. No caso aqui vai ter que ser por gramas, né? Tá? A gente vai dividir por gramas aqui, tá? Porque tá tudo em gramas, tá? A gente tem que dividir por 54 gramas mesmo, a gente não vai converter, tá bom? Então, são 100, tá certo? São 100 metros cúbicos, que é a carga, vezes 1.500 gramas por metros cúbicos, né? Porque aqui está em litros, a gente transforma em metros cúbicos. Vai dar esses 150 mil dividido por 54 gramas. Nós não vamos converter em miligramas. Aqui está marcado miligramas, mas não é que são gramas, tá? Ok? E esse valor, então, ele vai dar, fazendo essa divisão de 150 mil por 54, tá? Vai dar 2.777 habitantes. Então, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que essa carga, né, de poluente aqui, né, da indústria, né, esses 100 metros cúbicos por dia que ele joga ali no rio, esse efluente, né, equivale a essa quantidade aqui de habitantes para poluir. Quer dizer, é muita gente, né? É muita gente em relação a isso ou é pouca gente, né? Quer dizer, tem que ver a população total no caso, né? Mas aqui é o que equivale, é equivalente, tá? Então, são 2.777 habitantes, certo? Que poluiria a mesma quantidade que essa indústria está poluindo aqui por dia, tá bom? E por hoje é só, tá? Quem não se inscreveu aí no canal, se inscreva, dá o like, compartilha com seus amigos, siga o Químico Louco lá no Facebook. Dá um like aí, cara. Tem muita gente que faz a visualização, né? Eu nem sei se assiste todo o vídeo, mas dá o like aí, pô. Ajuda aí, pô. Compartilha com os colegas, tá? E valeu. E aí, desculpa aí pelos errinhos que eu cometi aí na gravação. Eu não quis editar, tá bom? Mas eu fiz a correção no momento correto. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.